Esqueci-me Era dessa. para sincronizar o áudio. Esqueci-me dessa. Não, sabes que eu depois dá para fazer uma compilação de todas as vezes em que eu sincronizo o áudio com os clipes dos livros e de não sei o quê, das recomendações dos livros, porque aquilo é gravado também com o áudio separado do vídeo. Devíamos fazer no fim do ano uma compilação das palmas todas. Só clipes de palmas. Tipo 2 minutos de palmas. Achas que as pessoas viram? Nós já fomos torturados com aquele vídeo do... Como é que se diz? Da primeira recomendação dos livros, que tinha 3 minutos. Tinha 3 minutos e 40 segundos e tinha 40 segundos a mais e por isso eles não divulgaram o raio do vídeo. Algoritmos. O que é só frustrante. O que é só frustrante, porque as pessoas claramente... As 3 pessoas que viram gostaram. As 3 pessoas que viram gostaram. Vós tendes uma cabeça capaz de revolucionar uma pátria. Tendes uma cabeça à altura das outras cabeças. E é sobretudo por um esforço cerebral, por um esforço de consciencialização sobre as atividades laborais que vós podereis melhorar as condições de trabalho, a produtividade, a quantidade de trabalho. Pela 6ª vez desde que o Donald Trump tomou posse como presidente, Donald Trump 2, segundo mandato, pela 6ª vez encontrou-se com o Netanyahu nestes 11 meses e foram discutidas muitas coisas. E acho que é por aí que podemos começar. Sim, no fundo acho que é importante. Também temos aqui um bocadinho de noção de contexto da questão toda do plano de paz construído por Donald Trump e aprovado posteriormente pela Organização das Nações Unidas, que já em si é bastante problemático e nós vamos estar aqui a tocar um bocadinho nos pré-requisitos e nos próprios requisitos em concreto desse plano. Será para mais tarde. Sendo que um deles é a criação de uma autoridade transitória designada por Conselho da Paz, conselho esse que seria depois liderado pelo próprio Trump, encarregado de supervisionar a governação e a reconstrução de Gaza. Também exige o fim do confronto e o cessar-fogo imediato, como nós já falámos aqui várias vezes, e também podemos falar um bocadinho em algo que também já foi violado por Israel inúmeras vezes. Eu tenho um número, até dia 29 foram 865 vezes. Pronto, entretanto, hoje é dia 2. Até dia 29 de dezembro. 869 vezes, peço desculpa. Pronto, certeza que até... Eles conseguem chegar aos 900. Neste espaço de... quantos dias? 4? 3 dias? Dia 29, 3 dias? 4. Pois é, 31. Sim, neste espaço de 4 dias provavelmente o número já aumentou bastante. Portanto, essas questões são importantes para percebermos que este plano de paz, para além de ter muitas medidas e muitos requisitos que são problemáticos em si, depois também tem outros supostamente positivos, como a questão do cessar-fogo, que são completamente contornados. Mas o que eu queria mesmo falar era na questão do desarmamento do Hamas. Quando Trump e Netanyahu se reuniram na Flórida, eles insistiram muito nesta ideia do desarmamento do Hamas, dizendo que a organização devia renunciar às armas e à governação como condição para avançar para fases posteriores de estabilização e da reconstrução de Gaza. Ou seja, é mesmo um pré-requisito para depois o avanço, por exemplo, da questão que eu estava a falar do Conselho da Paz e etc. E até houve aqui um certo tom de ameaça quando eles reúnem. Trump diz que o Hamas tem um curto período de tempo para se desarmar, sob o aviso que, caso contrário isso não aconteça, vão enfrentar graves consequências. O que é bastante irónico, porque eu não sei que mais consequências é que em cima do genocídio, presumivelmente tens o super genocídio. Pois é aquela questão do extermínio total, não sei se é disso que estamos aqui a falar, mas sim, portanto eu acho que podemos desenvolver um bocadinho a partir daqui. Então, eu acho que nem sequer é necessário mencionar o facto de que os Estados Unidos receberam um homem com mandato de captura do TPI, indiciado por crimes contra a humanidade, limpeza étnica e genocídio. Não é necessário mencioná-lo, para começar, porque os Estados Unidos não são signatários, não são membros de nenhum dos tribunais internacionais. Embora tenham criado, os tribunais provam aquela duplicidade que há da lei, que é, alguns seguem, outros não. Aliás, até vão mais longe, porque depois temos aquela coisa muito engraçada que é o Hague Invasion Act, o ato de invasão da Haia, que foi passado em 2002, em que, dentro da lei nacional dos Estados Unidos, porque, de novo, eles criam estas molduras legais
nacionais que supostamente se aplicam internacionalmente, em que se algum cidadão dos Estados Unidos fosse indiciado, ou algum dos aliados dos Estados Unidos fosse indiciado pelo Tribunal Penal Internacional, o que aconteceria é que os Estados Unidos poderiam invadir Haia, na Holanda, para libertar dita pessoa que estaria presa pendente de julgamento, ou depois de ter sido transitada em julgado. Isto é tudo muito surreal. Provavelmente aconteceu em 2002 porque eles estavam a preparar-se para cometer muitos crimes de guerra na guerra do Iraque. Sim. E queriam jogar pelo seguro. Não o José, só jogar pelo seguro. mas é isto, prova esta duplicidade que nós temos dos critérios de direito internacional que se aplicam a uns e não se aplicam a outros. Dá um nome devido ao Tribunal Penal Internacional, que em inglês a sigla é ICC e é popularmente conhecido como International Colonial Court, porque até 2022, quando Putin foi indiciado, ninguém fora do sul global tinha sido alvo de um julgamento por esse mesmo tribunal, e mostra esta duplicidade do direito, que é algo que para mim é sempre bastante surreal, é sempre bastante ridículo. Eu acho que também mostra um bocadinho a questão que nós também já discutimos aqui várias vezes, mesmo da impunidade dos Estados Unidos, porque eu sinto que qualquer outro país ou qualquer outro representante que recebesse Netanyahu seria muito mais noticiado esta questão de haver um mandato de captura quando é feito por Donald Trump nos Estados Unidos. É quase uma questão que já nem é mencionada. Sim. Por ser tão expectável. Nós normalizamos o facto de que um homem que está a ser julgado por crimes de guerra, por limpeza étnica, que tem um mandato de captura por uma instituição internacional que supostamente tem legitimidade para o julgar, é algo que é completamente ignorável e que é perfeitamente normal, mas depois também não nos podemos esquecer que os Estados Unidos são parte ativa neste mesmo genocídio, ou seja, nós dizemos, eles não o apanharam, seria um pouco, porque é que tu estás a bater em ti mesmo, sim, não é? Sim, dar um tiro no pé, não é? Mas é esta surrealidade toda, que às vezes vale a pena apontar, porque realmente chegámos a um ponto em que nem é que as coisas não fazem sentido, mas é aquela coisa de que o lobo já não está em peles de cordeiro e nós conseguimos ver as coisas como são e conseguimos ver o direito internacional em grande parte desenhado pelos Estados Unidos como uma fantasia legal que eles próprios construíram para legitimar uma ordem internacional que agora desaparece. Nessa mesma reunião com o Netanyahu em Flórida, em Tampa, se não me estou enganado, Trump prometeu um perdão presidencial a Netanyahu, provavelmente esquecendo-se que ele não é presidente de Israel, tanto que o presidente de Israel, o Herzog, veio logo dizer não, nós não estamos a planear dar um perdão neste momento, o que não quer dizer, e eu até acredito que ele seja perdoado pelos crimes de corrupção e uma série de outras coisas que credivelmente cometeu mais tarde. Mas realmente voltamos a esta coisa de esta ficção que os Estados Unidos constroem e tentam impor no mundo, que a lei nacional dos Estados Unidos funciona nos outros Estados, e que se o presidente dos Estados Unidos diz que Netanyahu vai ter um perdão presidencial, irrelevante que é o presidente desse suposto Estado que dá esse perdão, isso automaticamente é irrelevante. Depois Netanyahu retribui a atribuir a Trump o prémio Israel, que supostamente é dado a cidadãos israelitas por feitos nas artes, na cultura, nas ciências, e não a presidentes de outros Estados que não fizeram nada nas artes, na cultura ou nas ciências. Mas lá está, nós estamos aqui todos a julgar este teatro muito engraçado. Foi uma cerimónia de bajulação entre dois homens. Sim, e depois é esta coisa que é claro que nós também não podemos, o que isto mostra também é que o genocídio que está a acontecer na Palestina, da forma como está a acontecer, no momento em que está a acontecer, as invasões militares ou bombardeamentos no Líbano, a ocupação de território na Síria, talvez muito mais gravosamente os ataques, a guerra dos 12 dias que aconteceu em junho sobre o Irão, o bombardeamento da embaixada iraniana em Damasco, aconteceram todos também muito
obviamente por causa da forma como Israel se posiciona no mundo, e não podemos ignorar isso, e essa é a razão principal, mas também por uma razão pessoal do próprio Netanyahu, que está a ser julgado por corrupção no seu país e que sabe que tem de unir a população em torno da guerra, em torno de algo, de uma ameaça à sua existência, para impedir que haja consequências pessoais sobre si mesmo e que seja eventualmente preso. Se quisermos, Netanyahu é o roubo mais fácil de um etnostado, ou seja, eu cometo genocídio, mas eu roubo pelo caminho. Ele faz promessas a favor deste etnostado. É o roubo mais fácil versão etnostado. E pronto, claro que depois temos esta coisa toda. Eu acho que estas reuniões chegam a um ponto em que quase batem na trivialidade do que é que acontece, o que é que decidem na reunião, o que é que não decidem na reunião. Porque lá está, depois de seis reuniões com Donald Trump, eu não me parece que estas coisas tenham alguma relevância, porque tudo o que acontece depois acontece em bastidores. E depois Israel, obviamente, enquanto o Estado pária que toma uma data de decisões sozinho, muitas vezes sem consultar os próprios Estados Unidos, outras vezes com o apoio tácito dos Estados Unidos nós não estamos a ver que vocês estão a bombardear o Irão, seus marotos, e coisas semelhantes, mas chega a uma certa altura em que o que é que nós estamos aqui a fazer? A falar destas coisas, não é? Sim, estas reuniões, no fundo, eu acho que é muito o que tu estás a dizer. Eu acho que nós também não podemos ser ingênuos e olhar para isto como atos de transparência, em que, a partir do momento em que estas reuniões são noticiadas e são cobertas, nós estamos a assistir à realidade das coisas que se passam. É óbvio que há muito que é decidido, e aliás a maior parte em bastidores. Portanto, estas reuniões acabam mais por ser... Lá está, toda a questão da bajulação um ao outro, para mostrarem que as relações ainda estão estáveis, talvez. Há muitas questões que se prendem por aí, mas eu não sei qual é a tua opinião relativamente a isto, mas eu sinto que o que eu queria mesmo destacar, e que eu acho que de facto pode sim ter um peso real, porque aquela coisa que eu estava a falar ainda há pouco, do curto período de tempo, se não medidas extraordinárias e tudo mais, eu acho mesmo que isso tem um tom de ameaça. Lá está, ao mesmo tempo, a Palestina já é um território que está a ser alvo de um genocídio, e que era o que eu estava a dizer, já não sei que mais gravosas consequências possam existir para aquele povo, mas eu acho que o tom de ameaça se mantém, e eu acho que isso é uma discussão interessante, a questão do desarmamento, que pronto, foi o que eu sublinhei mais desta reunião entre os dois, e também porque foi algo que propositadamente foi muito incitado por ambos, porque há aqui um claro desencontro entre os objetivos dos Estados Unidos, de Israel e do plano de paz, e aquilo que o Hamas diz que vai ou não fazer, porque o próprio Hamas já afirmou que esse desarmamento está fora de questão e que alegou que não aceita entregar ou renunciar às armas como um ponto do acordo sequer. E eu agora acho que a questão que se levanta aqui, e queria ouvir também o que tens a dizer sobre isso, é até que ponto é que é legítimo nós estarmos a obrigar uma organização a renunciar às armas no contexto em que estamos, em que aquela região está a ser alvo de um genocídio, está a ser profundamente ameaçada. Que consequências é que isso pode ter, e se é legítimo ou não, isso faz sentido sequer? Acho que é aquela coisa, começando pelo cessar-fogo e indo até aí, ou o suposto cessar-fogo está a acontecer, o que foi discutido foi o suposto caminho para a segunda fase do plano de paz. Mas a verdade é que o cessar-fogo não é cessar-fogo nenhum. Era o que nós estávamos a dizer há bocadinho, foram 869 violações até dia 29, com certeza que já houve mais desde então. Claro que os bombardeamentos em grande escala terminaram ou pararam temporariamente, mas isso não elimina a realidade no terreno, a violência constante. Continuam a ser assassinados palestinianos, continua a fome em Gaza, continuam a ser travadas a entrada de suprimentos médicos, de alimentos cruciais, e óbvio que isto não é um caminho que está a ser trilhado para a paz, ou seja, nós criarmos esta ficção de que nós vamos impor uma data de pontos, o Hamas desarma, nós fazemos X, não sei o quê, não é uma negociação, porque nós não estamos a caminhar para a paz. Este suposto plano de paz não está a ser cumprido. Esperar que o Hamas se desarme
enquanto não se está a cumprir nenhum objetivo do próprio plano de paz, é algo que não é real. Num contexto de violações do cessar-fogo. Sim, e é aquela coisa do... o que isto mostra é que Israel não está verdadeiramente interessado num plano de paz, nem duradouro. Pode estar interessado numa coisa a curto prazo para conseguir reorganizar forças, construir uma narrativa que a favorece um pouco mais, colocar-se numa posição geopolítica mais relevante, mas ultimamente não é o seu objetivo. Supostamente um dos pontos do plano de paz é que Israel vai sair da faixa de Gaza. Vai deixar de ocupar a faixa de Gaza completamente, vai sair militarmente da faixa de Gaza. Apareceu no Substack do Dropsite News, que eu vou deixar linkado nas show notes do nosso programa, uma investigação através de imagens de satélite da arquitetura forense, que demonstra que Israel nos últimos tempos o que tem feito é tudo menos preparar-se para sair da faixa de Gaza. Aliás, está a construir estruturas permanentes que indicam que está preparado para se manter no território, quer seja reforçar bases militares que tem dentro da faixa de Gaza, quer seja construir mais, reorientar estradas, estão a mover a geografia do terreno para os beneficiar. Ou seja, não há aqui nenhuma intenção de retirada. Ao mesmo tempo, Israel, ainda há pouco tempo, proibiu a entrada de 37 agências humanitárias dentro do território para poderem operar em Gaza, o que obviamente vai comprometer o suprimento de alimentos, o tratamento médico. Ou seja, não há nem sequer a negociar em boa fé, porque não há grande negociação aqui a ser feita. Este plano de paz é um pouco um teatro para as pessoas olharem e verem como as coisas estão a acalmar, para perderem a atenção, para esquecerem o que se está a passar em Gaza. Mas nós não nos podemos esquecer que Israel é um etno-estado. Israel é um Estado que assenta a sua realidade sobre a ideia de que um povo único, uno, ocupa um território e tem direito a esse território e mais nenhum outro povo tem. Israel, enquanto Estado ocupador de um território com este projeto, evidentemente que não está interessado em nenhuma solução que permita que os palestinianos permaneçam no território, quer seja numa solução de 2 Estados, quer seja numa solução de integração, quer seja numa solução em que eles existem em pequenos enclaves que vão diminuindo com o tempo. Israel está interessado no desaparecimento, na limpeza étnica do povo palestiniano deste território, quer seja pelo extermínio, quer seja pela deportação para outros sítios quaisquer. Mas a realidade é esta, que Israel posiciona-se como um etno-estado que tem um interesse claro em limpar os palestinianos da área. Logo, nós estamos aqui a discutir um cessar-fogo, o que é que vai acontecer e qual é que vai ser o próximo passo, mas o problema é que o Hamas não se desarma. Temos de olhar para o mito fundacional em qual assenta todo o Estado de Israel. Esperar que houvesse um cessar-fogo que depois garantisse uma permanência de uma solução de 2 Estados, por exemplo, era esperar que Israel deixasse de ser Israel. Mais valia chamar-se Papua Nova Guiné porque não era Israel. É algo que é completamente bizarro. Sim, eu acho que, olhar para essa questão do desarmamento, este desarmamento, mesmo se fosse levado a cabo, que eu acho que é profundamente ingênuo, sem ter quaisquer tipo de garantias reais, que há a haver, lá está, um caminho para a paz e que este desarmamento era um passo nesse sentido, iria simplesmente significar o quê? A dominação permanente da Palestina por parte de Israel, ia significar que a segurança de Gaza ia ser confiada a Israel ou a forças internacionais, que depois, pela questão que nós estávamos a discutir ainda há pouco, de toda a arquitetura do direito internacional estar desenhada de uma maneira muito favorável aos Estados Unidos, que são aliados de Israel, e por aí adiante. Portanto, a segurança de Gaza não iria estar garantida neste sentido, e qualquer capacidade de dissuasão ou de defesa também iria ser completamente abdicada. Isto é aquela questão, é sempre muito perigoso falar destas questões, porque estamos logo a defender o Hamas e o terrorismo e tudo mais, e não é isso que está em questão. Eu acho que o que está aqui em questão é que nós não podemos analisar a violência do oprimido e a violência que o oprimido pratica fora
daquilo que é a violência estrutural. Que é o contexto da sua opressão. Da sua opressão, fora daquilo que é a realidade de um povo que existe naquele contexto, e lá está, e depois é aquela questão de isto não começou a 7 de outubro, e há todo um contexto para trás. O Hamas não surge em 7 de outubro com um ataque terrorista completamente espontâneo a um festival. O Hamas surge como uma força de resistência que inicialmente até tinha muito apoio das bases da população, precisamente por querer a libertação do povo palestiniano de todos estes anos de violência por parte de Israel. Portanto, eu acho que é aquela questão de nenhum povo que está sob ocupação e que é permanentemente violentado vai abdicar do direito à resistência armada enquanto esta ocupação continuar. É completamente ingênuo, e eu sinto que nós olharmos para isto como se quer uma solução para a paz é dizermos que a solução para a paz é a rendição da Palestina. Eu acho que isto é muito perigoso, porque lá está, desarmamento soa muito bem no sentido da paz, porque é aquela questão de já não há mais armas, mas, por exemplo, a desmilitarização de Israel ou a retirada das tropas israelitas não está a ser discutida enquanto o Hamas tem que se desarmar. Há aqui claramente uma duplicidade entre os critérios. É aquela questão dos double tip standards. Eu acho que sim. E depois é aquela coisa, e ligando a isso e ao posicionamento de Israel enquanto não-Estado, e depois é aquela coisa que soa muito louca e maximalista cada vez que se diz. Eu disse isto no último programa, e tenho sempre uma pulga atrás da orelha, porque acho que vai sempre deixar-me em problemas se eu disser, porque eu sei que isto dá asa a uma má interpretação enorme. Mas a realidade é que Israel, com o projeto de Estado que tem, de ocupação de um território através de um povo único, sem a permissão de existência de outras pessoas, ignorando que já existe uma qualidade material nesse terreno, não pode existir enquanto Estado. Uhum. Ou seja, ou existe o Estado de Israel, ou existem os palestinianos. As duas coisas não são simultâneas, são projetos completamente antagónicos, porque o Estado de Israel visa o extermínio do povo palestiniano. Eu não estou a dizer que todos os israelitas têm de ser exterminados e não sei o quê. A razão é que o Estado de Israel, enquanto projeto, não pode, é mutuamente exclusivo com a existência de uma Palestina livre e de um povo palestiniano em qualquer contexto ou forma. São coisas que são muito, mutuamente antagónicas. Onde é que nós já ouvimos falar de um projeto de Estado baseado na superioridade de um povo sobre os outros povos, e que os outros povos não tinham direito ao território e que tinham de se subjugar a esse dito povo? Sim. Há esta dificuldade evidente de comparar Israel com a Alemanha nazi. Mas é a única comparação que é possível. Esta ideia de Lebensraum, que já vem do espaço vital, que já vem da Alemanha, está presente em Israel em toda a parte, está no sangue, está nas suas veias, está na sua própria fundação, é a pedra basilar do Estado. Sim. Enquanto existir um Estado de Israel, não vai haver paz no Médio Oriente, não vai haver vida, não vai haver um destino digno para o povo palestiniano ou para qualquer vizinho do Estado de Israel, porque o Estado de Israel tem este projeto francamente nazi, fascista. Sim. É assente nesta ideia, isto tem de ser dito. E nós temos de entender que estamos aqui a brincar às negociações, e agora anda para cá, e agora dá para lá, com um Estado cujo objetivo final é este. É algo que é completamente contraproducente. É a mesma coisa, por exemplo, eu sei que a comparação não é direta, mas é a mesma coisa que esperar que na África do Sul do Apartheid as pessoas negras conseguiam viver livres com esse regime imposto por cima delas. Uhum. Sim, eu acho que falando, como tocaste na questão do espaço vital, também é importante nós mencionarmos que o que tem acontecido também nos últimos dias são muitas demolições e operações militares israelitas na Cisjordânia ocupada, em territórios que já eram designados para refugiados palestinianos que, como vivem na Cisjordânia, que está atualmente ocupada por Israel, tinham de se resguardar em determinadas áreas que também já estão a ser atacadas e demolidas e por aí adiante. Eu acho que isto
se traduz muito bem no que tu estavas a dizer, porque para além de estarmos a desalojar literalmente famílias e pessoas que deviam ter o direito a ter uma vida digna e que já vivem numa espécie de regime de apartheid em que já têm que viver segregados num certo território. Usam estradas diferentes, têm passaportes diferentes, têm direitos diferentes formalmente na Constituição. Sim, é um apartheid praticamente, e já viverem nesse regime de opressão e já viverem segregados, depois as zonas segregadas onde vivem são posteriormente demolidas. Neste contexto, cessar fogo e de planos de paz e etc., mostram que lá está, que o objetivo de paz não está presente. O objetivo continua a ser enfraquecer e acabar com qualquer dignidade ou direitos que o povo palestiniano possa ter. Houve uma operação militar numa zona específica da Cisjordânia ocupada, em que estão previstas construir 126 tipo housing units, ou seja, 126 edifícios ou o que seja para serem edificação e habitação para israelitas, zonas que eram local de refugiados palestinianos. E isto lá está, era o que eu estava a dizer e perdi um pouco o raciocínio, mas para além de ser um ato direto de desalojar famílias e tudo mais, a questão da ocupação e do displacement também tem muito todo o impacto, para além deste impacto direto do desalojamento e etc. É toda a questão do que nós estamos a falar, todo este contexto de violência estrutural, de opressão e tudo mais, continua a acontecer. Nós não podemos esperar, como tu estavas a dizer, que este plano de paz consiga coexistir com violações de cessar-fogo, com demolições... E com o que é que está a acontecer simultaneamente na Cisjordânia. Sim, com tudo o que acontece neste território, porque às vezes essa parte também é um bocadinho esquecida e é também importante reforçar. Portanto, eu acho que é mesmo ingênuo nós lermos o nome plano de paz, então assumirmos que é para aí que estamos a caminhar, porque claramente as intenções de Israel são as opostas, são o extermínio, são a perduração desta violência estrutural até ao ponto em que ela já não vai ter mais lado nenhum para se estender, porque o objetivo final foi concluído. Portanto, eu achei também importante falarmos aqui desta questão das ocupações e das demolições que se têm passado nos últimos dias e que também se têm vindo passar, obviamente, ao longo dos anos, mas que continuam-se ainda a acontecer. É aquela coisa de, face a esta realidade, resistir não é uma escolha, não, é a única opção. Uhum. E depois é aquela coisa do eu posso discordar da forma como isso é feito ou não, mas não me cabe a mim estar a ditar a um povo oprimido a forma como carrega a sua luta de libertação. Sim, não me cabe a mim a arrogância de posicionado no sítio onde eu estou estar a ditar a esse povo como é que ele deve ou não resistir ao seu próprio extermínio. Sim, eu acho que é muito fácil e nós vimos isto a acontecer em praticamente todo o lado, mas especialmente nos países ocidentais. É sempre muito fácil condenar qualquer forma de resistência e há toda a discussão da maneira como é feita e por aí adiante, mas é precisamente isso. Eu acho que é profundamente até ofensivo. Nós, da nossa bolha de privilégio e da nossa realidade, com todas as suas dificuldades, e não é que nós estejamos super privilegiados, mas num nível comparativo, eu acho que é mesmo ofensivo nós estarmos a dizer como é que eles devem ou não resistir, e também sequer acharmos e termos a ingenuidade de pensar que o povo palestiniano vai conseguir sobreviver ou vai conseguir superar os objetivos genocidas do Estado de Israel com o poder da amizade, e se derem todas as mãos vai ficar tudo bem. Eu acho que isso é profundamente ingênuo e eu acho que é por isso que sempre que não há uma condenação imediata ou a Hamas é logo uma opinião super cancelável e parece que tudo o que é dito a partir daí fica quase sem qualquer validade, porque já há esta premissa muito errada aos olhos de toda a gente, mas eu acho que também é preciso ter cuidado precisamente por esta questão, pela questão de haver uma necessidade de resistência deste povo. O Ocidente constrói estas ideias de superioridade moral, de um suposto humanismo e sobre como todos têm de agir. Se quiseres, o último polícia do mundo, no sentido woke, de não podes dizer isso, não podes fazer aquilo, é o Ocidente na sua forma de ditar as práticas de todos os Estados e todo o mundo sobre esta ideia muito específica do que é suposto agir, ignorando a sua própria razão, nem a razão de ser, mas os seus próprios mitos fundacionais, a própria forma
e realidade brutal sobre a qual se construiu e sobre a qual se edificou, sobre a subjugação de todo o outro mundo. E é isso que é tão hipócrita. É que depois de tudo, ainda há necessidade de apontar o dedo sobre a forma como é que se devem ou não conduzir lutas de libertação face a problemas que este mesmo Ocidente criou. Também não é importante eu acho que não esquecer. Eu acho que é profundamente perverso mesmo o Ocidente sentir que tem este entitlement de poder ditar qual é que é a moralidade correta e qual é que é a maneira correta de fazer as coisas, quando em simultâneo, por exemplo, falando deste caso específico, tem uma mão direta no genocídio. Portanto, como é que em simultâneo não há uma condenação do genocídio, mas depois há uma condenação da libertação? É tudo muito ambíguo. É de uma amnésia histórica brutal. São as mesmas pessoas que muitas das vezes se posicionavam para o apartheid na África do Sul e depois, passados uns anos, já exaltam o humanismo de Nelson Mandela, que ainda há uns anos diziam que era terrorista e que andava a assassinar pessoas. É muito engraçado como o Ocidente tem estas duas cartas. O Ocidente tem estas duas cartas de fingir uma suposta humanidade depois de repudiar profundamente. Ou seja, as lutas de libertação só são perfeitas, bonitas e lindas depois de terem terminado. Sim. E depois de nós extrairmos todo, de as limparmos muito bem e de extrairmos todo o potencial, o seu caráter de libertação verdadeiro do povo, que obviamente que em si encarreta uma data de violência, porque a violência não se combate com flores. Estás a ver onde é que eu estou a chegar? Sim, e a questão do apartheid de Nelson Mandela é mesmo flagrante neste sentido, porque, por exemplo, os Estados Unidos, à data do regime da apartheid da África do Sul, condenavam profundamente o movimento de Nelson Mandela e consideravam uma das maiores organizações terroristas do mundo, e depois, coincidentemente, nesta altura alargaram profundamente as suas relações comerciais com a África do Sul, algo que foi benéfico para os Estados Unidos, e passados uns anos já é toda uma figura muito vangloriada. Nelson Mandela só foi retirado. Passa a ser um velhinho simpático. Só foi retirado da lista de terroristas proibidos de entrar nos Estados Unidos em 2008, o que é completamente desligado da realidade. Ou seja, nós também já falámos sobre isto na questão do Prémio Nobel da Paz, a maneira como estas figuras depois também são instrumentalizadas. Lá está, não, por exemplo, no caso do Nelson Mandela, contra a sua vontade, obviamente, mas acabam por serem instrumentalizadas e completamente limpas, e há aqui uma espécie de jogo de conveniência em que agora isto é olhado com bons olhos, então nós agora vamos apoiar isto, mas à data nós éramos para o apartheid. Portanto, há uma hipocrisia que é mesmo impossível de ignorar, quase. Sim, o lutador pela liberdade, está-me a faltar a tradução, mas há aquele termo em inglês que é o freedom fighter, de hoje, foi o terrorista de ontem. Sim. E isto é um critério profundamente subjetivo sobre o que é que segue, neste momento, os interesses de determinada gente em determinada altura. Sim, porque seguindo essa linha do que é considerado um ato de terrorismo ou não, eu não consigo conceber como é que os próprios Estados Unidos não são encarados pelo Ocidente inteiro como um Estado terrorista, por exemplo. Mas é isto, e eu gostava só de terminar com este tema, com ainda outra questão para provar a má-fé, nem sequer a má-fé de Israel nestas supostas negociações. Isto foi feito a par no dia 26, quando saiu o nosso último programa. Israel foi o primeiro Estado a reconhecer uma região que se reivindicava independente há 30 anos, que é a Somalilândia. Foi o primeiro Estado a reconhecer a Somalilândia, num jogo aqui de quid pro quo, que passa por o realojamento do povo palestiniano. Ou seja, não há interesse nenhum em arranjar uma solução de paz e de coexistência com o povo palestiniano se depois andamos a negociar com regiões separatistas para aceitarem o nosso plano de limpeza étnica para a deportação dessa mesma população com que nós supostamente vamos coexistir aqui.
Depois, dentro do xadrez geopolítico, eu acho que era por isso que eu queria muito mencionar isto, a Somalilândia encontra-se no Corno da África, tem uma localização estratégica perto do Golfo de Aden, um dos choke points, se quisermos, do comércio global, e que estava a ser muito atacado pelos Houthis, ou, se quisermos usar o nome correto, o Ansar Allah, que é vamos dizer assim, uma facção dominante no Iémen que se estava a opor, era um dos grupos que mais se opunha veementemente ao genocídio na Palestina e estava a bombardear uma série de navios, principalmente navios israelitas, ou que faziam comércio com Israel, exatamente com o objetivo de boicotar o genocídio que estava a acontecer. Este posicionamento de reconhecimento da Somalilândia vem a par de uma presença que Israel já vinha a ter nesta região, com o intuito de construir bases militares para suprimir os Houthis e reganhar o controle do comércio na região. E isto é algo que é relevante mencionar, porque mostra que Israel não é este coitadinho que está no Médio Oriente a levar a porrada de todos os outros Estados, não sabe bem o que é que fazer e só consegue resistir porque está a ser atacado por estes infiéis, bárbaros, sujos, terroristas. E é esta coisa que o reconhecimento da Somalilândia demonstra. O Estado de Israel, como o Estado de Israel que é o Estado que está neste momento a prosseguir um plano de genocídio, de limpeza étnica do povo palestiniano para o deportar para a Somália, porque obviamente não tem espaço no espaço vital de Israel, e que se posiciona estrategicamente no mundo para garantir o controle do comércio face aos próprios crimes que comete. Sim, porque lá está, internacionalmente. Porque lembro também que está na Carta das Nações Unidas. Qualquer Estado tem o dever moral de parar ou prevenir um genocídio que possa estar a acontecer. Sim. Ou seja, a questão toda deste boicote não é por um ódio profundo nutrido por Israel. Quer dizer, é um ódio profundo nutrido a Israel. Mas não causadamente, ou seja, é algo que tem uma razão de ser, não é um ódio completamente sem qualquer motivo aparente e só por uma questão étnica ou só por uma questão religiosa ou etc. É porque Israel comete ativamente um genocídio. É daí que vem. É importante perceber que esta questão de boicote ou de ataque a navios que queriam comerciar com Israel ou que seriam israelitas tem uma razão de ser e não é, lá está, mais uma vez, um ato de terrorismo completamente caído dos céus, sem qualquer justificação ou sem qualquer motivo aparente. Mas passando de coisas sérias para coisas ridículas, o Primeiro-Ministro fez uma mensagem de Natal, como habitualmente faz no dia 25 de dezembro, muito comentada. Tu até disseste que parecia que era inteligência artificial os retoques do vídeo. O que é que tens a dizer sobre a mensagem do Primeiro-Ministro? Pronto, primeiro era essa nota. Aliás, isto é tudo alegadamente, porque eu não faço ideia se o vídeo é de facto inteligência artificial ou não, mas eu acho que aquele vídeo está muito esquisito. Tenho mesmo a dizer, o Primeiro-Ministro está fisicamente, há ali algo. Eu tenho a certeza que eu vou ler qualquer inteligência artificial, mas nem sequer me vou arrastar por aí, não vale a pena. Inteligência artificial é todo outro tema que de certeza que vamos ter algum momento para discutir. Mas pronto, sobre a mensagem do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro pronunciou-se nesse vídeo curioso na altura do Natal e pronunciou-se agora também na altura do Ano Novo por escrita. E as mensagens que ele transmite tanto no Natal como no Ano Novo são muito semelhantes, falamos quase da mesma coisa. E o que eu achei muito curioso, e eu vou começar por aí, depois já me alongo sobre o resto das declarações, é que isto é um excerto da mensagem de Ano Novo do Primeiro-Ministro, em que ele diz que 40 anos depois da nossa adesão à União Europeia, que foi a 1 de janeiro de 1986, está agora a fazer anos. Faz agora anos, parabéns. Ou seja, o Primeiro-Ministro diz que 40 anos depois voltamos a ter justificadas razões para encarar o futuro com esperança e com confiança. Eu gostava muito de ter a oportunidade de falar com Luís Montenegro e de perguntar em que mundo é que este senhor vive, porque eu acho que há aqui
uma capacidade que ele tem de ignorar completamente as condições materiais das pessoas, em que ouvir isto é quase um sentimento das pessoas se sentirem injustiçadas, porque como é que nós podemos estar a dizer que há justificadas razões para podermos encarar o futuro com esperança e com confiança, quando as pessoas têm visto progressivamente tentativas de retirar os seus direitos, quando as pessoas têm visto progressivamente o discurso da extrema-direita a ser normalizado, muito devido a Luís Montenegro e ao seu governo, em que nós vemos que qualquer realidade que vise mais justiça social, mais direitos, mais igualdade, mais equidade, é completamente ignorada por este governo, que no fundo, como nós já dissemos uma data de vezes, só mostra que governa apenas para alguns e não para todos. Portanto, esta primeira declaração, que é mesmo no início da mensagem de Novo, já por si eu acho completamente desligada da realidade. E ele também demonstra este tipo de ideias ao longo de todo o discurso, e também na mensagem de Natal, em que há sempre uma valorização do trabalho que este governo faz, como se este governo fosse super acolhido pela população como muito competente e como um governo que tem ajudado as necessidades da população e que tem sido responsivo às necessidades dessa população. Portanto, eu acho mesmo que Montenegro diz estas coisas quase naquela onda de se convencer também a si próprio de que está a fazer um trabalho muito bom e em que Portugal está num ótimo caminho, quando a realidade material e aquilo que muitas pessoas sentem é precisamente o contrário, porque isto pode ser verdade, se calhar para grandes donos de empresas ou para Luís Montenegro em si, mas eu acho que fazer esta declaração assim a seco é mesmo quase ofensivo para quem vive mal em Portugal, porque há mesmo pessoas que vivem mal em Portugal. Eu acho que perdi anos de vida a ver aqueles 6 minutos e 55 segundos de vídeo. Que vale é que ainda tenho muitos anos para a troca, mas eu genuinamente acho que perdi anos de vida. Este é daqueles momentos em que eu genuinamente odeio ter de prestar atenção a estas coisas e ter de ver estas coisas para depois falar sobre elas. Irrita-me genuinamente eu estar a perder tempo da minha vida a ver o vídeo, a rever o vídeo, a tirar notas sobre o vídeo. Sim. De um senhor a dizer banalidades. Sim. Mas com isso dito, e com a profunda trivialidade que eu acho que este vídeo tem e a irrelevância total para o panorama político que assume, eu, para começar, fico feliz que Luís Montenegro tenha recebido um livro no Natal. Folga em saber que o Primeiro-Ministro tenha hábitos de leitura. Só lamento que esse livro seja O Pai Rico, Pai Pobre, e que aparentemente seja aí que nós estamos e que é esse o tipo de leituras que o nosso Primeiro-Ministro esteja a ter, porque as frases do discurso do Primeiro-Ministro, que eu não recomendo que vão ver, são todas saídas de um livro de autoajuda, como estes livros de superação, Pai Rico, Pai Pobre, que o problema está na mentalidade, está no mindset, em nossa cabeça. Temos de abandonar a mentalidade do deixar andar para adotar a mentalidade da superação. Isto é patético. É só patético. Mas pronto, é o que eu estou a dizer. Eu fico feliz que Luís Montenegro pelo menos leia. Eu só fico triste que sejam livros de autoajuda. Porque realmente o nosso problema não é não acreditar o suficiente. Para começar, porque nós não estamos na Terra das Maravilhas, nós não somos o Peter Pan, e acreditar não nos vai fazer mudar o nosso país, porque o problema dos portugueses não é acreditar. Se nós tivéssemos mais fé, nós não resolvíamos o problema da crise da habitação e conseguimos comprar ou alugar uma casa a preços dignos. Podíamos reverter o aumento do preço do cabaz alimentar. E eu podia dizer o quanto o cabaz alimentar aumentou nos últimos anos. Mas a questão é que eu não preciso. Porque toda a gente trabalha. Toda a gente precisa de se alimentar. E toda a gente sabe quanto é que custa e quanto é que custava um bife. Uma couve, uma alface. Isto não é uma questão de acreditar. É uma questão da realidade material, dos factos, das coisas. E este é o problema desta mentalidade neoliberal da autoajuda. É que nós construímos estas ficções
em que nós somos os agentes da nossa mudança. Este super individualismo, em que tudo está assente única e exclusivamente em nós. As nossas vitórias são vitórias única e exclusivamente nossas, mas as nossas derrotas são derrotas também única e exclusivamente nossas. Que nós temos o poder de mudar tudo. Basta acreditarmos. E o nosso problema, o problema de um senhor que está na rua, é a falta de fé. O problema de alguém que tem de trabalhar 3 empregos para conseguir pôr comida na mesa é a falta de fé. E aqui eu concordo com a iniciativa liberal, por uma vez na vida, que é realmente... O Luís Montenegro está no País das Maravilhas. Esteve a pintar o País das Maravilhas. Nós estamos a ignorar que ainda nem fez um mês que houve a maior greve, a primeira greve geral em quase 10 anos, em mais de 10 anos, sobre um pacote laboral horrível, de uma que ia encetar uma exploração tremenda, e que ia garantir que a vida das pessoas ia ficar pior. Sim. É ignorar a crise da habitação que se está a passar, é ignorar que as medidas que Luís Montenegro e o seu governo estão a implementar em torno de supostamente reverter a crise da habitação. Fizeram, desde o período em que começaram a implementar medidas, aumentar os custos das casas em 27%. Uma barbaridade. Ou seja, o que isto demonstra é que não é um problema de mentalidade, é que não é um problema de acreditar, é que há problemas reais que nós não podemos ignorar aqui. Não podemos fingir que não está a acontecer neste momento um torpedeamento do Serviço Nacional de Saúde. Não podemos esquecer o perigo que é, o medo que uma mulher grávida deve sentir de não saber se vai ter um parto seguro e se vai ter de parir na autoestrada. Não podemos ignorar o facto de que há umas semanas o governo acabou com as ambulâncias do INEM. E que agora, se houver uma emergência médica, ou dependemos dos bombeiros, ou de ambulâncias privadas, tipo os Estados Unidos, e que se nos acontecer alguma coisa temos de nos endividar para garantir que não morremos na rua. E para utilizar uma metáfora desportiva, que aparentemente o Primeiro-Ministro parece gostar tanto, é que isto é um jogo de equipa. O que o Luís Montenegro falha em perceber é que uma sociedade é só tão forte como o seu elo mais fraco. É que a nossa prosperidade não é medida por índices do The Economist e por gráficos em revistas estrangeiras. Não é medida pela quantidade de arranha-céus que temos, pela quantidade de paridoras de unicórnios e coisas semelhantes que nós agora nos vangloriamos muito. É medido por como é que está o elo mais forte, o elo mais fraco da nossa sociedade. Por quantas pessoas passam a rua no Natal, por quantas crianças não recebem presentes porque os pais nem têm dinheiro para pagar a comida, por quantas mães têm de manter 3 empregos para garantir que os filhos continuam a ir à escola e têm uma perspectiva de futuro melhor que a sua. Quantos morrem por falta de cuidados de saúde e em listas de espera? Essa deve ser a métrica de uma sociedade decente. Não esta sociedade que nos suga a nossa essência até o tutano para garantir que temos números bonitos num gráfico de uma revista estrangeira, que em si vem admitir que o que contabilizou para o gráfico não eram medidas como, por exemplo, o aumento do cabaz alimentar ou o aumento do custo de vida. A forma como medimos a prosperidade de um país não é esta. Não deve ser esta ideia de que nós temos de criar a riqueza. Luís Montenegro falou disto, criar riqueza para depois distribuir a riqueza. É algo que é só surreal. Porque quem cria a riqueza é quem vai trabalhar, quem se levanta todos os dias para fazer a cidade funcionar. Porque isto é tão simples como isto. O que é uma fábrica sem trabalhadores? Uma fábrica sem trabalhadores é um prédio vazio. O que é um campo
sem trabalhadores é um baldio. Sim. Ou seja, não são os CEOs que produzem o valor para a nossa sociedade, são as pessoas que se levantam todos os dias e que trabalham. Ou seja, esta ideia de que nós temos de esperar, de criar riqueza para depois a distribuir é algo que é surreal, porque são as pessoas que criam a riqueza. São as pessoas que todos os dias trabalham que criam a riqueza. Somos nós que criamos a riqueza. É aquela pergunta do que é o lucro. Um curso de economia básico aqui para qualquer pessoa, qualquer professor de economia com meia de testa é capaz de dizer o que é o lucro. O lucro é a diferença entre o que é que um trabalhador recebe e o preço final de um produto ou serviço. Isto é o que é o lucro. Uma sociedade próspera cuida dos seus. Uma sociedade próspera garante que há para todos, pois todos somos quem faz a sociedade funcionar. E é por isso que não me espanta que Luís Montenegro fale destas coisas da mentalidade à Ronaldo. Porque é a mentalidade à Ronaldo de alguém que não sabe quando parar e que está disponível para vender todos os seus escrúpulos, se é que já alguma vez teve alguns, quer seja para limpar a imagem de um Estado como a Arábia Saudita, que faz o que faz. Eu nem estou a falar de cortar jornalistas às postas, mas, por exemplo, o que neste momento está a fazer no Iémen, o uso de mão de obra escrava para construir estádios e prédios altos, ou negociar com o Chega. Negociar com o Chega para garantir que consegue manter-se no governo, estar disponível para fabricar uma ameaça existencial sobre o perigo dos imigrantes que simultaneamente assumem uma figura de roubar todos os empregos da sociedade e chuchar na mama do Estado. Sim. Ou, por exemplo, a sovietização das escolas, também outra coisa que Luís Montenegro falou depois do congresso do PSD em Braga, agora já não é no ano passado, em setembro de 2024. Esta ideia das guerras culturais. Porque, claro que no mundo de fantasia do Primeiro-Ministro não cabe o custo das políticas que ele faz a todo custo. Não cabe os miúdos que têm os dedos decepados pelos seus colegas por causa do discurso de ódio que agora é propagado na nossa sociedade. Obviamente que Luís Montenegro não é o agente moral que pode ser culpado por este discurso de ódio, mas evidentemente que ao passar a lei da nacionalidade, ter as discussões das burcas, falar de invasão e das portas escancaradas, está a legitimar o discurso de ódio que depois tem uma materialização real nas pessoas. Sim. Estamos a falar dos argelinos que foram espancados na freguesia do Bonfim, no Porto, no início do ano passado. O Luís Montenegro não mede as palavras. É por isso que é esta a mentalidade de Ronaldo e Luís Montenegro. Eu acho que, de facto, lá está, foi exatamente o que eu disse quando falei inicialmente sobre isto. Já é mesmo evidente o quão desligado da realidade Luís Montenegro vive. E eu queria mesmo também tocar nessa questão dele falar da mentalidade de Cristiano Ronaldo, que foi falado na mensagem de Natal e que ele sentiu necessidade de voltar a reforçar no ano novo, porque uma vez não é suficiente, mais uma vez o senhor não sabe parar. E ele diz: a mentalidade de quem assume o talento, o potencial, mas não fica a dormir à sombra da bananeira. Trabalha em cima disso para ser melhor, para produzir mais, para superar a concorrência, para atingir melhores resultados. Portanto, eu acho que quando Luís Montenegro diz que nós temos de acreditar e que nós não somos melhores porque não acreditamos suficientemente, o que Luís Montenegro está a dizer nas entrelinhas é que nós temos de trabalhar mais. É que as pessoas têm de trabalhar mais, as pessoas têm que fazer aquela lógica quase da escravização do eu. Ou seja, ele está aqui a justificar que as pessoas entrem numa mentalidade não obrigada, mas causada nelas através do sentimento de culpa, de eu só não tenho mais porque eu não trabalho o suficiente, e a partir disso vou entrar num ciclo em que me vou levar à exaustão só para poder ter mais, porque se eu trabalhar muito como o Ronaldo eu consigo. E também só fazer uma nota, tal como tu disseste, e especialmente dado o momento que estamos a viver, acho mesmo
curioso Luís Montenegro escolher a figura de Cristiano Ronaldo como símbolo nacional que tenta usar a sua relevância para depois se ir encontrar com pessoas como Donald Trump e dizer que eles têm muito em comum. Em nome de outro Estado. Em nome de outro Estado, como se ele fosse alguma espécie de embaixador. Ele tem passaporte diplomático da Arábia Saudita. Que eu saiba, Cristiano Ronaldo não é diplomata oficial do Estado português, mas ele gosta de se pintar como tal. Portanto, acho que a escolha do momento foi muito oportuna. Acho que Luís Montenegro deve ser reconhecido, porque, mais uma vez, soube muito bem ler a situação e a atualidade. Mas sim, ou seja, quando ele está aqui a dizer que nós temos de trabalhar em cima desta mentalidade para sermos melhor, para produzirmos mais, o que ele está precisamente a dizer é que as pessoas têm de trabalhar mais. É como aquele vídeo, e isto ficou mesmo marcado, nós falamos sobre isto na altura, eu acho, da altura da campanha, Luís Montenegro, em que ele está a falar com uma senhora numa arruada qualquer e ela lhe diz que tem fome e que trabalha e que tem fome, e ele diz tipo, tem de trabalhar mais, ou vá trabalhar, ou o que é que ele diz. Foi só um dos momentos em que ele mostra mesmo quase o seu desprezo pelas pessoas que trabalham mas não conseguem mais. É completamente irrealista alguém conseguir pensar, e Luís Montenegro tem inevitavelmente esta mentalidade, que um CEO que por ter dinheiro é dono de uma empresa, trabalha mais do que uma senhora que anda a limpar as casas de banho dos escritórios e que ela não se esforça o suficiente, e que o CEO, sim, é quem tem toda esta capacidade e este trabalho todo que sustenta o seu sucesso, quando no fundo o seu sucesso está sustentado pelos trabalhadores que trabalham para ele, por quem faz com que a empresa dele funcione, e não pelo seu gênio individual, e como se todos os trabalhadores se retirassem, o seu sucesso e o seu dinheiro se manteria. Isto é completamente irrealista. Eu acho que, mais uma vez, quando Luís Montenegro se põe para aqui a falar de trabalhar em cima disto e tudo mais, e ele fala também, ele diz que este caminho passa por decisões corajosas na fiscalidade, no combate à burocracia, na flexibilidade laboral. Especificamente esta parte da flexibilidade laboral mostra, mais uma vez, que Luís Montenegro não quer saber da realidade das pessoas e ignora completamente tudo o que se passa nas ruas deste país, porque, como tu disseste, há pouco tempo há uma greve geral que é claramente uma manifestação contra este pacote laboral, e o Primeiro-Ministro tem a lata, e não há mesmo outra palavra, de passado um mês ir dizer que nós precisamos sim de mais flexibilização laboral, ou seja, ignorar completamente aquilo que são as exigências do povo, que no fundo está na base da representação. É completamente um governo que se isola completamente de tudo o que é tudo o que o põe em causa, ou tudo aquilo que tem que ser responsivo, é completamente ignorado, e é construída esta narrativa do Financial Times, da prosperidade e das Web Summits da vida, baseados apenas numa bolha e ignorando completamente todo o resto da realidade material do país inteiro, porque nós não estamos a falar de uma realidade muito específica, nós estamos a falar de uma realidade nacional em que as pessoas sentem que têm constrangimentos à sua vida, em que as pessoas se sentem exaustas por trabalhar e depois têm de ouvir o Primeiro-Ministro dizer que elas têm de trabalhar mais para terem sucesso. É de uma insensibilidade profunda. Eu acho mesmo que tal como Luís Montenegro não sabe quando é que tem que parar com estas medidas completamente disparafatosas e completamente desconsiderativas daquilo que é a realidade das pessoas e a realidade do país. Ele também não sabe quando é que tem de parar de ser ofensivo, porque eu acho que estes discursos, para além de patéticos, são profundamente ofensivos para além do trabalho em Portugal. E indo nessa linha da flexibilização laboral, o Governo fez passar decretos-leis que entram agora em vigor em 2026, que basicamente abrem a porta ao trabalho ilegal em Portugal, permeiam, quebram com o precedente de pelo menos tentar combater o trabalho não documentado, e abrem as portas, escancaram as portas ao trabalho ilegal de uma forma tão profundamente desonesta. Porque eu disse decreto-lei, e a diferença entre uma lei e um decreto-lei é que o decreto-lei é passado em Conselho de Ministros, não vai ao Parlamento. É a lei do Poder Executivo, se quisermos. As leis que o Governo passam, mas que não passam pelo Parlamento. E o que o Luís Montenegro estava a tentar fazer com estas leis, o que a Ministra do Trabalho estava a tentar fazer com estes decretos-leis, era fazer passar
estas medidas que abrem porta ao trabalho ilegal, sem que nós reparássemos à socapa, na calada da noite, depois das grandes manifestações do pacote laboral, naquele intervalo entre a greve geral e o Natal, para ver se ninguém reparava, mas a realidade é que nós estamos a ver o que é que se está a passar. E é importante falar disto, porque o governo faz um jogo duplo, que é, simultaneamente, fala das portas escancaradas, da imigração a mais, de que nós estamos a perder os nossos valores e a nossa cultura, e passa leis sobre burcas, e passa a lei da nacionalidade, a lei dos estrangeiros, defende leis musculadas em relação à imigração. Nós vamos ser fortes e vamos acabar com a bandalheira aqui, porque há imigrantes a mais. E depois abre a porta à facilitação do trabalho não declarado. Sim, porque a questão que também é interessante, só para fazer uma nota sobre esse ponto, é que, e no programa do governo estava isto, Luís Montenegro e o seu governo, e neste momento isso é bastante evidente, gostam muito de dizer que são muito humanistas e que o seu problema com a imigração não é o facto de serem imigrantes e não é uma questão de racismo. E nem é que são os imigrantes errados. Não. É uma questão de humanismo, porque sim, nós queremos ter cá imigrantes, mas eles têm que ter dignidade. Mas se nós queremos que as pessoas tenham dignidade, ao mesmo tempo estamos a facilitar o trabalho não documentado, que é, se não a maior causa da exploração e da falta de dignidade que estas pessoas têm na vida. Que é desproporcionalmente prevalente em populações migrantes. Exatamente, ou seja, as populações do Alentejo, dos campos agrícolas, as populações dos campos agrícolas no Algarve. Trabalham na restauração, fazem entregas. Sim, são populações e são comunidades que são completamente exploradas, precisamente por não terem garantias de trabalho, por não terem garantias de dignidade no trabalho, que depois se iriam estender a todos os campos da sua vida. Portanto, é profundamente antagónico. Como é que Luís Montenegro diz que quer uma imigração humanista, mas ao mesmo tempo está a facilitar o trabalho não declarado? É mais uma vez, ignorar que quem sofre mais com esse tipo de medidas são essas comunidades. Portanto, onde é que está o humanismo? É completamente desligado. Manter um trabalhador ilegal ou não regularizar, ou permitir que essa prática seja prevalente, encorajá-la com os patrões, é manter um trabalhador na incerteza. É garantir que um trabalhador não tem a segurança para construir a sua vida. Se for uma pessoa migrante, não tem a segurança para edificar uma vida digna em Portugal, não tem subsídio de férias, não tem subsídio em caso de doença, não está protegido pela segurança social. Se acontecer alguma coisa, vive num limbo, num éter em que existe para trabalhar, mas não existe no sentido de serem conferidos os direitos que lhe permitem uma vida digna. E isto depois contribui para criar um exército precários, através de medidas como, por exemplo, registar o contrato no próprio dia, ou seja, os trabalhadores apanhados numa inspeção laboral como não declarados, o patrão pode dizer mas eu ia registá-lo hoje, e nesse caso é ok, e fica tudo tranquilo. A redução da retroatividade nas contribuições para a segurança social, em que antes tinha de se pagar um ano para trás, agora são só 3 meses. E depois é aquela coisa, e volta à mensagem de Natal do Luís Montenegro, que é esta economia de que o Luís Montenegro falava, é a mentalidade da superação que o Luís Montenegro cria, é a economia do baixo valor agregado, que compete no mercado internacional, através dos baixos salários e da miséria, para garantir que produz ou que ganha na competição internacional através da mão de obra barata do trabalho precarizado. É assim que nós vamos disputar a fronteira tecnológica. É assim que nós nos vamos posicionar de uma forma estratégica para edificar um país próspero, competitivo internacionalmente, até dentro da própria lógica de Luís Montenegro. Isto é profundamente antagónico, não faz sentido nenhum. Mas também é interessante a maneira como, precisamente para poder justificar este tipo de economia que está a ser construída e para poder também quase fazer com que as pessoas se coloquem a si mesmas na posição de poderem ser exploradas, que no fundo lá está, é aquela mão invisível toda do neoliberalismo de tu vais fazer isto, mas é porque tu queres e não porque estás a ser coercido a fazê-lo.
depois é justificado através desta narrativa toda muito bonita da meritocracia e de se nós tentarmos nós todos conseguimos o sucesso, ignorando completamente os pontos de partida completamente diferentes que as pessoas têm na sociedade e, mais uma vez, que não vivemos no país dos unicórnios. Mas Luís Montenegro, mais uma vez, tenta vender esta narrativa neoliberal para depois poder sustentar as suas headlines no Financial Times como se estivesse tudo muito bem a nível interno. É aquela coisa do... Esta economia que está a ser construída é a economia dos baixos salários, é a economia da precariedade, e isto é conseguido não só através destas medidas, mas através do pacote, do pacote laboral. O pacote laboral desenha. É um projeto para a economia portuguesa que é competitiva no cenário internacional através do uso da mão de obra barata e não através de setores tecnológicos, da especialização, da competição através da produção em setores estratégicos, através da economia do conhecimento, através da criatividade. Não, absolutamente nada disso. E depois, obviamente, também não podemos ignorar que isto tem um componente de capitalismo racial brutal aqui, porque o passo 1, como eu estava a falar há pouco, é desumanizar o imigrante. Aos olhos da população nacional, o imigrante deixa de ter legitimidade à sua existência e há uma vida digna, fazendo passar medidas, de novo, como a lei da nacionalidade, as leis de imigração, a lei das burcas, que não só desumanizam o imigrante enquanto figura aos olhos da população, mas depois também tem um impacto material em que o mandam para a precariedade e tiram o chão e impedem chegar a uma cidadania com a qual vêm os direitos para edificar uma vida digna. E depois estes trabalhadores completamente vulneráveis estão disponíveis para serem explorados com base na sua condição de imigrantes. Ou seja, a instrumentalização desta hierarquia racial para extrair valor através de uma exploração de trabalhadores que foram colocados numa posição profundamente precária através da lei por causa da sua condição de imigrante. Ou seja, são pessoas que estão disponíveis para aceitar salários cada vez mais baixos, são pessoas que estão disponíveis para trabalhar em circunstâncias cada vez mais desfavoráveis, são pessoas que depois isto também parece que não, mas depois também tem um impacto para os trabalhadores nacionais portugueses, é que depois faz pressão, cria um exército de precários que depois faz pressão sobre os salários dos trabalhos menos qualificados. Ou seja, se há estas pessoas numa condição, e óbvio que nós podemos culpar a elas, temos de culpar o cenário que cria uma pessoa completamente precária, que não tem outra escolha senão aceitar um trabalho a um valor, com valores miseráveis de existência. Isto depois, obviamente, depois vai fazer uma pressão nos salários dos trabalhadores nacionais. Ou seja, isto não é só uma questão dos direitos dos migrantes, que obviamente devem ser combatidos por si só, mas também nos direitos, na condição de vida dos nacionais, principalmente das classes mais pobres, que são claramente atacadas por uma pressão nos salários que é feita através deste capitalismo racial, que claramente a base aqui não é combater o imigrante. A base aqui é combater quem intencionalmente cria estas políticas de divisão e ódio para conseguir explorar todos. E depois estamos aqui todos escravizados, a odiar-nos uns aos outros e a perder o olho de quem verdadeiramente cria os contextos de exploração. Sim, até porque é muito interessante a maneira como depois surge aquele tipo de narrativas, como tu estavas a dizer, de que os imigrantes nos vêm para cá roubar os trabalhos e roubar os salários e tudo por aí adiante. O que lá está, é muito fácil, num momento de frustração das pessoas, num momento de miséria, de descontentamento, tentar direcionar a raiva que as pessoas sentem por estarem inseridas nos contextos em questão e por não terem asseguradas as suas condições básicas para uma vida digna. É muito fácil canalizar essa raiva para quem está ainda pior do que eles. É muito fácil fazer com que do nada haja um shifting de culpas e já não seja eu que fiz as medidas que fizeram com que o imigrante receba baixos salários e se calhar eu vou contratá-lo a ele porque posso explorá-lo mais a ele que não tem direitos do que se calhar a um cidadão nacional que tem esses direitos assegurados e é fácil mudar a narrativa de modo a que a culpa já não seja de quem cria as situações, mas sim de quem é explorado por elas. E depois isto entra em todo um loop muito, muito perigoso em que isto vai acabar no quê?
estas pessoas vão acabar em que situação? Se não têm qualquer tipo de direitos que a suportem, se são odiadas pela sociedade, como é que nós esperamos que depois possa haver uma integração, que depois também é o que é muito falado, tem que haver integração. Como é que neste contexto estas pessoas vão conseguir integrar na sociedade portuguesa? Eu gostava mesmo de perceber como é que é possível achar que não há um elemento profundamente contraproducente aqui. É uma profecia autorrealizatória, no fundo, ou seja, os imigrantes não se estão a integrar, por isso nós vamos criar uma data de medidas restritivas para impedir a entrada da imigração, o que faz com que os imigrantes que estão presentes no território tenham uma dificuldade ainda maior de construir uma vida digna e de se, quote, integrar, e depois, obviamente, que alimentam visualmente, através dos noticiários, através dos mídias, a ideia de que os imigrantes não se integram, que vivem precarizados, sujos, porque são eles que querem, nós já ouvimos isto muito, são eles que querem viver naquelas situações com 30 pessoas, porque eles é que são os porcos e estão disponíveis para viver assim, exato. E é assim que se cria o mito e é assim que se divide as pessoas. Agora, o nosso tempo acabou. É verdade. Vamos para as nossas recomendações culturais, assim mesmo, para terminar este programa. Por acaso calhou mesmo mais estarmos agora a discutir a imigração, porque a sugestão cultural que eu trago liga-se muito com esse tema. A sugestão que eu trago é um filme documentário que se chama Green Border, a Zona de Exclusão, e é sobre a crise migratória que houve no espaço europeu. E trata-se exatamente da situação que se passava na fronteira entre a Polónia e a Bósnia, e a maneira como as pessoas que viajavam para estes países, mais uma vez em busca de uma vida melhor, eram quase usadas como uma espécie de bola de ping-pong em jogos geopolíticos entre ambos os países. E depois o filme é difícil de ver e é pesado, mas também mais uma vez é bom para compreender estas situações, porque também retrata muito as situações que estas pessoas se viam a passar e a maneira como passavam noites ao frio, em florestas, no inverno, com filhos e etc. Portanto, eu acho que, apesar do filme não tratar especificamente um caso real específico, obviamente é baseado numa realidade, e depois também trata muito da questão toda do trabalho ativista por trás e como é que organizações ativistas ajudaram estas pessoas. Portanto, eu acho que é um filme muito bom para ver, tem um caráter muito sensibilizador e dá-nos mesmo olhos e quase que nos coloca na posição de ver o que é que estas pessoas realmente passam. Portanto, eu acho que é um filme que toda a gente devia ver, sem exceção. A recomendação que eu tenho vai estar é uma exposição que vai estar na Gulbenkian até o dia 17 de fevereiro, que é o Complexo Brasil, que é uma exposição que eu gostei bastante, surpreendeu-me pela positiva, porque eu estava à espera até de outra coisa. E recomendo infinitamente, porque pinta de uma forma, usando muitos tipos diferentes de mídia, não são só pinturas, não são só esculturas, não são só elementos, vamos dizer, com caráter mais antropológico, tipo vasos e coisas semelhantes, mas também vídeos através da música, da dança, do testemunho, do documentário, através de uma data de meios, pintam a história do Brasil, de um Brasil composto por muitos Brasis, se quisermos, de um país que é muito complexo e que tem uma realidade muito complexa e muito difícil, que está assente num projeto colonial que encetou a exterminação, o genocídio de um povo originário, numa economia escravocrata que se perdurou durante centenas de anos, até 1851. Dos resquícios que depois isso tem na sociedade e que a moldam até hoje. Da permanência da desigualdade social com uma base racial que está assente nessa economia escravocrata que foi a base do Brasil, quer colonial, quer do período do Império, de pós-independência. De um Brasil que passou por ideias de branquização, de um país desproporcionalmente misto e miscigenizado, se quisermos, de um território que passou geograficamente, biologicamente, por muitas mutações, a destruição da Mata Atlântica, uma série de questões, e acho que pinta esta realidade tão complexa que é o Brasil de hoje, e esta história de
de um país muito complexo, composto por muitas facetas e que eu recomendo bastante. Eu lembrei-me de trazer o flyer e por isso aqui está o Complexo Brasil. Vai estar na Gulbenkian até dia 17 de fevereiro. Acho que a entrada são 8€, se não estou enganado. E pronto, de nós é tudo. Vemo-nos para a semana, dia 9 de janeiro. Até mais. Obrigada.